financeira internacional. Um sinal para muitos brasileiros que estão no exterior, atingidos pela falta de trabalho ou sob o risco de perdê-lo, de que é hora de arrumar as malas e voltar para o Brasil. Mas como anda a economia brasileira? Apesar de um ritmo mais lento na geração de empregos por aqui, até setembro de 2011 foram criados 2 milhões de postos de trabalho com carteira assinada, segundo o governo. Há oportunidades em vários setores, principalmente no de serviços, comércio e construção civil. Confira os detalhes agora no Brasileiros no Mundo. A economia mundial passa por uma nova fase de crise. Mercados do mundo inteiro estão sensíveis a ondas de incertezas financeiras. Diante desse cenário, o Brasil enfrenta o desafio de continuar crescendo para proteger o mercado de trabalho. Os últimos dados do CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados divulgados pelo governo, revelam que em setembro, a geração de emprego com carteira assinada recuou 15,3% com relação ao mesmo mês do ano passado. Caiu de 246.875 postos de trabalho para 209.078 vagas formais. Apesar da queda, esse economista acredita que a previsão ainda é tranquila para quem busca emprego. Com a nova crise internacional, esses indicadores tendem a desacelerar-se, ou seja, é importante diferenciar. Você não vai ter, ou não se espera que você tenha uma queda do emprego do Brasil, sino que as taxas de crescimento do emprego se desacelerem. Ou seja, a situação do Brasil está muito boa, tá? Estava um pouco aquecida até, tá? Gerando muito emprego, gerando empregos de qualidade, etc. E onde estão essas vagas de trabalho? As pesquisas mostram que os setores mais aquecidos são de serviços, indústria, comércio e construção civil. São muitas oportunidades para os milhares de brasileiros que estão voltando do exterior. Existe emprego e muitas vezes sobram vagas. Empregadores têm dificuldade de encontrar mão de obra qualificada em todos os níveis de escolaridade. Nós vemos que o problema de falta de trabalhador qualificado está afetando a maior parte das empresas. Chega 9 entre cada 10 empresas da indústria de construção e mais de 60% da indústria de transformação. A dica então é se qualificar. Foi o que fez o Jorge. Graduado em Educação Física, ele escolheu a Austrália para estudar. Além do inglês, pôde fazer cursos de especialização que o ajudaram a ter um currículo de peso. Em 2010, de volta ao Brasil, não sentiu dificuldade em encontrar trabalho. Primeira empresa que eu trabalho, depois que eu voltei, estou aqui até hoje. Procurei uma empresa que tivesse justamente esse mesmo pensamento, esse mesmo raciocínio, de estar o quê? Inovando. Seu José é um outro exemplo. Ele é pedreiro. Em 2005, foi para a Espanha em busca de um emprego melhor. Lá, conseguiu aprender novas técnicas da construção civil. Se especializou e, em 2009, em plena crise econômica, estava de volta ao Brasil. Foi atraído pela boa notícia dada por amigos. Eles mesmos, através de contatos, não, vem para cá que aqui está bom, aqui não tem mais dificuldade para nós arrumar trabalho, tem muito serviço, está em falta de mão de obra. E fez com que eu ficasse mais curioso para voltar para cá. E, graças a Deus, não tem faltado trabalho até hoje. Voltar à Europa jamais, só se for passear, né? E com a gente, a socióloga Eliana Graça, assessora do Instituto de Estudos Socioeconômicos, o INESC. Obrigada, Eliana, por sua presença aqui no Brasileiros no Mundo. Me diz uma coisa, dá para confiar no momento econômico do Brasil? Aquele imigrante que deseja voltar para pleitear uma vaga de emprego aqui no Brasil, ele está tomando uma boa decisão ou não? Teoricamente, sim, mas deve dar uma de mineiro, né? De confiar desconfiando. Porque nós temos uma conjuntura internacional que é complicada, né? Então, como diz o próprio ministro da Fazenda e a nossa presidenta, o Brasil não está imune à crise, né, internacional que acontece hoje. Então, nós temos uma realidade muito mais propícia à empregabilidade. Nós não vivemos uma crise de desemprego como outros lugares, mas nós temos que ficar atentos ao que está acontecendo fora.
Mas, de qualquer forma, nós vemos, assim, nesse cenário de crise internacional, Estados Unidos, Japão, Espanha, tendo uma retração na geração de emprego. Aqui no Brasil, as perspectivas são contrárias. Por que a gente consegue ter esse cenário tão diferente? É que no passado recente, o país apostou em uma nova forma de enfrentar as crises, né? Principalmente uma crise como a de 2008, 2009, né? Apostou no crescimento, no desenvolvimento, na perspectiva do mercado interno. Então, é claro, né, que isso vamos dizer, uma contramão com relação ao que os outros países estão fazendo hoje. Esse país mesmo que você cita, principalmente na Europa, né, nos Estados Unidos, estava havendo uma retração de gastos, o Estado se recolhendo. E o que o Brasil fez naquele momento e que já vinha fazendo há algum tempo, foi acelerar esse investimento, né? Investir dentro do país, investir no mercado interno. Então, isso propiciou um cenário, uma realidade onde a empregabilidade é mais fácil, ela é uma decorrência do processo de crescimento do país. Entendi. Você acha que a Copa do Mundo e as Olimpíadas, elas vão propiciar mais vagas de emprego no Brasil? Já propiciam, né? Nós temos algumas obras que estão sendo realizadas como preparação para esses grandes eventos, apesar de várias críticas, né, que podemos ter a essa realidade, mas nós já temos várias obras sendo implementadas e que estão gerando emprego em várias cidades, principalmente na cidade-sede, onde estão sendo construídos estádios, estão sendo reformados, enfim. É claro essa procura, né, por mão de obra. Hoje a mídia tem colocado, inclusive, que o país procura mão de obra, não acha, né? Principalmente uma mão de obra com alguma especialização. É um movimento totalmente contrário ao dos países, né? Os chamados países desenvolvidos, não é? Nós estamos realmente vivendo uma realidade bem diferenciada. Mas o receio é que a Copa e as Olimpíadas, esses empregos possam ser precários, né? Temporários. Então, essa é uma atenção que a gente tem que ter. Apesar de haver eu acho que é um momento que propicia, mas ele pode ter essa característica. O mercado, então, não absorveria, depois desses grandes eventos, todos esses trabalhadores? Essa é uma grande questão, né, que fica com relação a esses grandes eventos. Em outros países onde já houve outras Copas, outras Olimpíadas e tal, qual é o legado que fica para o país, né, que cedia esses grandes eventos? Quer dizer, qual é a preocupação que a gente tem quando monta toda a estrutura para acolher um evento desse? O que nós deixamos para a população, para quem fica, né, para o país? Então, essa é uma questão, e eu acho que a questão do emprego entra aí. Quer dizer, acabou o evento, provavelmente uma série de pessoas estarão desempregadas. E qual é a dica que você dá para esses candidatos, né, essas vagas, esses imigrantes que estão voltando ao Brasil, para se qualificarem, enfim? Bom, eu acho que o fato, né, em termos gerais, se você pega no geral, o fato da pessoa estar fora, ela provavelmente está praticando uma outra língua, né, diferente da nossa, ela está adquirindo experiência, dependendo do país onde ela está, mas provavelmente uma experiência numa determinada área, mas já talvez com uma tecnologia mais avançada, fazendo cursos preparatórios para assumir essas vagas, enfim. Hoje o que a gente pode perceber é que se tem uma característica da necessidade que o país tem de uma mão de obra mais especializada. Quer dizer, eu acho que um dos grandes furos que temos é esse, de não termos uma estrutura educacional, uma estrutura de preparação da população, principalmente dos jovens, né, para o mercado de trabalho, assim, no sentido da capacitação e da questão da tecnologia e tal. Então, quem está fora tem que estar se preparando e se tiver com esses requisitos,
provavelmente vai ter um plus, né? Um delta, uma vantagem perante a população local, né? A quem está no país e não saiu para ter alguma experiência fora. Obrigada, Eliana. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Você está assistindo ao Brasileiros no Mundo, um programa da TV Brasil Internacional. Com a gente, Eliana Graça, do Instituto de Estudos Socioeconômicos. E agora, a participação da Vanessa, que mora na Espanha. Oi, meu nome é Vanessa Marques, sou jornalista, tenho 31 anos e nasci em Brasília. Moro há 6 anos em Barcelona, na Espanha. Estou terminando meu doutorado e devo voltar ao Brasil no ano que vem. A minha maior preocupação é como retornar ao mercado de trabalho depois de tantos anos morando no exterior. E o que mudou no mercado de trabalho brasileiro nos últimos anos. Olá, Vanessa. Eu acredito que você já volta ao país com uma vantagem, né? O fato de estar fazendo sua especialização fora do país, aprendendo uma nova língua, já lhe traz com vantagens, né? Com novas perspectivas. E o que muda no mercado de trabalho, eu acho mais recente, que talvez você não tenha acompanhado por estar fora, seja exatamente essa questão da especialização, da necessidade de ter uma capacitação e da necessidade de lidar bem com novas tecnologias. Como a tua área é o jornalismo, eu imagino que você vem com uma nova bagagem, com uma nova perspectiva e com certeza você vai ter condições de enfrentar e com condições de competir. E o mercado hoje é bastante competitivo, por isso que essa questão do título, do seu aperfeiçoamento fora, tem bastante peso e bastante valor hoje no Brasil. Então, você estava falando de alguns postos de trabalho, a filosofia, enfim, empregos que antigamente a gente não tinha, a gente não conseguia ver tanta expansão, né? A gente pode ver muita geração de emprego também no comércio, no serviço, na construção civil. Então, quer dizer, essa qualificação, essa experiência, ela independe de nível de escolaridade, de mercado, digamos assim, né? Aquela pessoa que tem, por exemplo, o 2º grau, o nível médio hoje, e aquela pessoa que tem o nível universitário, elas têm condições de serem absorvidas no mercado hoje. Eu acredito que sim, eu acho que o que tem se demonstrado, a necessidade que o país tem hoje de ter pessoas qualificadas, pessoas capacitadas e que consigam lidar com essa nova realidade, quer dizer, com novos instrumentos, novas tecnologias, novas formas de análise, de interpretação do mundo, enfim. E pessoas que sejam criativas, que sabem... Porque a gente tem um problema hoje que é saber pensar, saber analisar, saber refletir. Isso é uma grande vantagem que o mercado de trabalho exige hoje. Quer dizer, você tem profissões que antes estavam relegadas a 2º plano e que hoje estão sendo valorizadas. Por exemplo, a filosofia, a história, quer dizer, são profissões que antes não... né? Passamos aí um período sem dar muita importância. Agora, as pessoas conseguem analisar, as empresas, por exemplo, elas têm uma atração muito grande por esse público. Um profissional que ele contribui ele mesmo, ele tem contribuições, ele sabe refletir, ele sabe criar, ele tem uma capacidade criativa muito grande. E a preparação, a instrução, a educação formal, ela ajuda muito nisso, né? Então, quanto mais a pessoa ela se cerca dessas possibilidades, desses instrumentos de análise da realidade e da forma de lidar com as novas tecnologias, eu acho que isso é uma vantagem que as pessoas, principalmente que estão vindo de fora, vão ter quando chegarem aqui.
Obrigada, Eliana, por sua presença aqui no Brasileiros no Mundo. Chegou a hora da Dica da Semana. Se você pensa em voltar a trabalhar no Brasil, prepare-se. Pesquise sobre oportunidades de trabalho na sua área profissional e capacite-se. Mas não se esqueça de legalizar os diplomas na embaixada ou no consulado do Brasil. Saiba também que o domínio de outro idioma, além do português, pode ser uma vantagem no seu currículo. E o conselheiro José Paulo Ribeiro, eleito para o Conselho de Representantes de Brasileiros no Exterior pelas Américas do Sul e Central, fala da importância do CRBE para quem vive no exterior. Fala, conselheiro. A proposta do CRBE, nesse plano de ação, é avisar, ajudar os brasileiros a entender a regra daquele país e os acordos do Brasil com aquele país. Essa é o nosso grande propósito, contribuir para o desenvolvimento dos brasileiros ali e também advertir do Brasil positivo, do Brasil novo, das novas demandas de emprego e qualificação de trabalhadores, aqueles que não estiverem se sentindo bem, que estiverem vivendo de subemprego, voltar para o Brasil e procurar se qualificar e arranjar um emprego mais decente e voltar para a sua pátria mãe. Aliás, esse é um desejo de todos os brasileiros que estão fora, em todos os lugares. A grande maioria é voltar. E o Brasileiros no Mundo termina aqui. Se você quiser participar do nosso programa, grave o seu vídeo ou escreva a sua mensagem e mande para a gente pelo e-mail brasileiros@ebc.com.br. Para saber mais sobre a TV Brasil Internacional e a nossa programação, acesse nosso site www.tvbrasil.ebc.com.br/internacional. Nós voltamos na próxima semana. Até lá!